Olá, bom dia a todos vocês que prestigiam a Editora Fórum e que hoje participam do nosso webinar. Eu queria agradecer muito a Editora Fórum e a participação de todos vocês. Nós nos comprometemos nesse período de tempo que estaremos juntos a trazer informações com uma visão diferente daquela que você já tem em relação aos temas que você já conhece e o que você não conhece ainda, de poder inovar em relação a uma forma de pensar um pouquinho fora da caixa, como ensina o professor Renato Fenili. Muito bem, nós vamos trabalhar hoje nas nossas conversas em um tema muito importante, que é a associação da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Lei de Licitações. A nova lei também tem a mesma preocupação, a nova lei que virá e que começa a ser discutida no Congresso Nacional, também tem o mesmo enfoque de tentar dar a segurança jurídica em termos financeiros para aqueles que contratam com a administração pública. É fundamental que nesse momento que o país atravessa uma crise econômica, que a gente tenha bem presente quais são os limites da responsabilidade fiscal de cada uma das pessoas, dos atores envolvidos dentro do processo, tanto dos agentes da administração pública, como também do contratado. É importante que esse cenário, em termos de legislação, acabe sendo bem definido pela administração, porque a credibilidade da segurança dos créditos e dos pagamentos é um ponto fundamental para termos bons contratos. Não faz sentido que lá na ponta o gestor do contrato cobre obrigações do contratado e, do outro lado, a parte financeira não entregue o valor devido a cada um deles. Então, esse jogo tem que ser um jogo completo. A administração tem que cobrar de um lado e assegurar os pagamentos de outro lado. Eu queria convidar você a comprar, inclusive, os nossos livros que hoje estão numa promoção espetacular da Editora Fórum. Você vai encontrar no chat e na descrição desse vídeo, você vai encontrar a possibilidade de fazer a compra com um código específico para você hoje, que é Jacobi_40. 40 não é a minha idade, faz muitos anos que eu passei por esse cenário dos 40, mas é o valor do desconto que a Editora Fórum vai dar hoje. Hoje, os nossos livros, os livros da nossa autoria, inclusive os livros da nossa coautoria, estão todos numa promoção de 40% de desconto. E eu também queria convidar você, e é esse o objetivo subliminar da nossa participação, a estar conosco no 17º Fórum Brasileiro de Gestão e Contratação Pública, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de abril. Eu tenho aqui os universitários que estão me ajudando aqui o tempo todo, né? Então, nos dias 11 e 12 de abril agora de 2019. Ainda dá tempo de você correr e fazer o empenho e justificar do processo, lembrando que é por inexigibilidade de licitação no caput do artigo 25 o melhor enquadramento dessa despesa, né? Não é no artigo 25, inciso 2, porque o artigo 25, inciso 2 obriga você a juntar toda a qualificação técnica da empresa. A gente tem sugerido, em conformidade inclusive com a orientação da Advocacia Geral da União, nós temos sugerido que o enquadramento dessa despesa se faça no 25 caput e que a justificativa de preço seja a juntada de folders semelhantes da Editora Fórum de outras empresas que aí estão no mercado e que produzem qualidade nos seus trabalhos de licitação e de orientação para a administração pública. Também queria informar a você que nós gostaríamos de ter a sua participação em termos de perguntas. Nós vamos fazer uma exposição breve. O tema é muito relevante, vamos cuidar desse tema e vamos trabalhar com uma ideia simples, né? Que você no final pode apresentar suas perguntas e nós vamos tentar respondê-las todas aqui. Se você não conseguir isso, como a Editora Fórum não tem o serviço de perguntas e respostas associado a outras vendas, nós disponibilizaremos no portal do Instituto Protege, que vai responder, perguntar protege. Nós estaremos lá também respondendo perguntas para você. Muito bem, feitos esses esclarecimentos, nós vamos passar agora ao tema central que nós nos dispomos a tratar, que é este: efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal nas licitações públicas. Eu vou interromper aqui só por um motivo técnico, um minutinho.
Voltando. Muito bem. Então, nós vamos tratar dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal nas licitações públicas. E vou começar expondo esse tema a partir da Lei de Licitações e Contratos. Isso, porque nós só vamos atingir o patamar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio 7 anos depois da Lei 8666, num cenário de construção de uma interpretação adequada. Veja, hoje nós estamos assistindo um cenário muito interessante. Os gestores públicos estão tentando forçar interpretações nos tribunais de contas, estão tentando forçar interpretações da LRF para modular os efeitos, para flexibilizar a sua aplicação. Ah, tal despesa não é computada como despesa de pessoal, o imposto de renda não é computado, isso não é computado, aquilo não é computado. E esse esforço de hermenêutica acaba abalando os alicerces da Lei de Responsabilidade Fiscal. O professor Henrique Lima, que ocupa um honroso e nobilitante cargo de conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, escreveu um livro maravilhoso recentemente sobre esse desenvolvimento das interpretações da LRF. Nós aqui vamos aplicar a Lei de Responsabilidade Fiscal estritamente na parte de licitações e contratos. Então vamos projetar agora o primeiro slide para você da 8666. Artigo 7º. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Então, veja, você tem aqui uma realização, uma intenção do legislador de associar o planejamento nas licitações, mas é só para obras e serviços. Durante muito tempo se discutiu se também para compras deveria existir projeto básico. A resposta é não. Por quê? Porque a legislação trata de obras e serviços. É essa parte que você planeja. O outro nós planejamos o que vamos fazer com o objeto, mas isso não integra o projeto básico. Muito se usa termo de referência para as compras. Muito bem, então eu tenho o planejamento, projeto básico, projeto executivo e a execução. São as 3 etapas de obras e serviços. Continuando, o parágrafo 2º define o seguinte, ainda do artigo 7º, as obras somente poderão ser licitadas quando houver projeto básico, inciso 2, esse é o nosso importante, e o inciso 3. Vamos lá. Existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. Muito bem, essa dimensão da norma, ela define a necessidade do governo, do próprio governo que vai licitar, estruturar o custo da sua obra e serviço. É uma atribuição que surgiu na Lei de Licitações, uma atribuição nova. Por quê? Porque a ideia era tentar contratar com preço cheio. Quanto vai custar isso? Eu vou lá, faço um orçamento expedito, eu vou aplicar o preço CUB aqui. Não, o metro quadrado é tanto, então eu teria uma noção. Na Lei 8666 foi obrigado a construir a planilha de custos dentro do governo. E nem sempre o governo tem o aparelhamento necessário para desenvolver essa função. E não tem porque investe muito pouco na qualificação do servidor público. No entanto, os órgãos de controle fizeram um esforço tremendo para que houvesse, em cada uma das contratações de obras e serviços, houvesse a planilha de custos. Vamos ao inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Note bem, dentro do planejamento, então, o legislador obriga que a administração tenha já o orçamento do que vai ser realizado no ano em que será realizada a contratação. Muitas vezes a administração pública inicia um projeto básico e o desenvolvimento de um cronograma físico-financeiro para o exercício seguinte. Então, ela só poderá contratar e só poderá desenvolver a execução da obra e serviço se houver a previsão de recursos orçamentários. O detalhe aqui do legislador é que o recurso orçamentário, como o orçamento vigora só por um ano, nós temos aí o primeiro risco de obras inacabadas.
Por quê? Porque nós colocamos o dinheiro de um orçamento só. Por exemplo, se eu tenho que executar aqui uma obra de 20 milhões de reais e a licitação termina em setembro e eu assino o contrato em outubro, eu preciso ter 3 meses só do orçamento, compatível com o cronograma. E qual é a compatibilidade de uma grande obra nesse período? É a montagem do canteiro de obras. Então eu posso iniciar uma obra de 20 milhões de reais tendo 200 mil em caixa, no orçamento. Em caixa não, no orçamento, porque fala em recurso orçamentário. Vamos ao inciso seguinte. O produto dela esperado, dela porque é da contratação, o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. O legislador, nesse ponto, estava inovando o ordenamento jurídico. Por isso, nós temos que ser generosos e compreensivos. Ele determinou o seguinte: o que eu vou realizar naquele ano tem que estar no orçamento. Mas o que, em se tratando de matérias envolvidas nas metas do plano plurianual, que nós vamos ver aqui um exemplo hoje, se estiver previsto no plano plurianual, eu posso ultrapassar o exercício. Na verdade, na prática, o que nós todos aprendemos, há uma curva de aprendizado na aplicação de qualquer norma no Brasil e em qualquer parte do mundo. Os intérpretes vão tentar compreender a norma e aplicá-la. E nisso nós chamamos uma curva de aprendizado da hermenêutica, das interpretações possíveis. Ora, o legislador considerou o seguinte: todas as contratações são restritas ao exercício financeiro. 1 ano. Só passa de 1 ano o que estiver no plano plurianual. E é verdade. Nos termos da Constituição, isso é exatamente a teoria precisa em relação ao assunto. Mas o que nós percebemos todos os dias? Nós temos serviços contínuos que são contratados por 60 meses. Nós temos uma obra que vai durar 12 meses, mas não coincide com o exercício financeiro. Então, veja, se no inciso 3 foi estabelecido que a compatibilidade dos recursos orçamentários tem que ser com o cronograma financeiro, e no meu exemplo da obra eu coloquei só o canteiro de obras, vai chegar no ano seguinte e não tem. A menos que eu passasse a interpretar o seguinte: eu estou no ano de 2019, estou licitando uma obra que vai durar 11 meses, e eu estou licitando agora, lá em setembro, outubro, vai acabar essa licitação, imaginando uma concorrência. Muito bem, então eu tenho só 2 meses. Se eu obrigar a ter os recursos inteiros no orçamento, eu vou inscrever em restos a pagar o restante dos valores. Mas na prática, esse dispositivo não é aplicado tal como aqui está. Nós apenas exigimos que para iniciar a obra eu tenha recurso orçamentário naquele orçamento compatível com o cronograma físico-financeiro. O restante não tem orçamento ainda, não está aprovado e a gente toca a obra assim mesmo. Então, a regra aqui foi flexibilizada pela impossibilidade prática de se aplicar exatamente o comando da lei. Vamos continuar. No artigo 14, nós tratamos de compras, e aí está estabelecido: nenhuma compra será feita sem adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Veja, o legislador aqui se preocupou com a compra de prateleira, não a compra sobre encomenda. A compra sobre encomenda, vamos contratar um caminhão com escada Magiros para o Corpo de Bombeiros. É uma compra sob encomenda, ela passa do exercício financeiro. Aqui o legislador não pensou nessa hipótese, ele considerou apenas a regra geral. Para comprar tem que ter orçamento, se não tiver orçamento, não posso comprar. Vamos ao próximo dispositivo, que é o artigo 40, inciso 14, letra B. O artigo 40 trata de regras do edital. No inciso 14 está colocado condições de pagamento prevendo. Então o edital tem que estabelecer as condições de pagamento. Aqui entre nós não é uma regra para colocar no edital, era uma regra que deveria estar no contrato. Mas o legislador, talvez imaginando
a possibilidade de não ter contrato, pegou um monte de regras contratuais e mandou colocar no edital. E aí nós temos um problema, porque lá no artigo 55, várias regras do artigo 40 estão repetidas. Certa vez, me pediram para examinar um edital e um contrato. E nós recebemos esse material do órgão e fizemos uma análise. E restituímos. Recebemos mais ou menos, entre o edital e o contrato, 70 páginas. E restituímos com 50. Porque nós retiramos as informações que se repetiam num instrumento e no outro. Mas como no artigo 40 obriga-se a colocar regras que deveriam estar no contrato, nós colocamos lá regras de pagamento, consulte cláusula tal do contrato, para evitar a repetição. Porque quando você repete uma informação, você corre o risco de depois alterar só uma das informações e gerar uma informação conflitante. Por outro lado, quando você coloca também as regras em 2 ou 3 ou 4 lugares, porque tem gente que coloca no edital, no contrato, no termo de referência, no projeto básico, e vai repetindo tudo quanto é lugar, você corre o risco também da compreensão ficar prejudicada. Então, edital é regra de convocação. As regras que se referem à execução do contrato, as regras que se referem a condições de pagamento e penalidades contratuais, a gente só remete, ver cláusula tal. Sobre tal assunto, ver cláusula tal. Eu até uma vez perguntei para um elaborador de edital, puxa, por que você repete as coisas aqui ou no edital, no contrato? Ele falou, a gente repete para ver se em algum lugar eles leem. E é verdade, as pessoas vão participar de licitação e não leem as regras que estão lá colocadas no edital, né? Voltando aqui, então o artigo 40 prevê regras do edital, o inciso 14 prevê as condições de pagamento e a letra B sinaliza o seguinte, acompanhe agora na tela. Cronograma de desembolso máximo por período em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Percebeu a mudança da linguagem? No artigo 7º, no artigo 14, nós estamos falando de recurso orçamentário. Agora, aqui no edital e no contrato, a lei obriga que o gestor faça uma compatibilização do cronograma físico-financeiro com os recursos financeiros disponíveis. Na teoria, isso é plenamente possível. Por quê? Porque na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 8º, o legislador obrigou o Poder Executivo a, por decreto ou outro instrumento, definir no começo da execução orçamentária, no começo do exercício financeiro, estabelecer qual é o valor do desembolso mensal para cada uma das unidades orçamentárias. Ou seja, o gestor deveria ter, logo no mês de janeiro, a informação do orçamento, qual será o valor disponibilizado mês a mês financeiramente. Olha que teoria perfeita. Eu vou fazer uma licitação, eu tenho lá e já sei de antemão. Mas isso não vem acontecendo. Isso não vem acontecendo. Criar, inclusive, uma ferramenta absurda no direito. A lei de responsabilidade fiscal prevê a limitação de empenho. Olha a diferença, na prática. Eu faço uma contratação, eu faço um edital. Vamos imaginar, eu tenho uma licitação na rua, tenho um contrato na rua, tenho uma execução, um contrato, a parcela já realizada na rua. A lei de responsabilidade fiscal permitiu a criação da limitação de empenho. Ou seja, eu tenho um valor de 10 milhões de reais previstos no meu orçamento e eu posso, na execução, o Poder Executivo pode limitar o empenho. Dizer, olha, desses 10 milhões, só empenho 8. Se eu vou soltar uma licitação, não solto mais. Se já soltei a licitação e ainda não recebi proposta, eu aviso. Caso contrário, eu ainda posso revogar a licitação, porque eu não tenho mais 10 milhões, eu só tenho 8. Não tenho mais 8 milhões, 10 milhões no orçamento. E se eu já assinei o contrato, eu tenho que informar que eu vou ter que limitar o empenho do contrato formado? Não posso. Contrato é contrato, mas na prática se faz isso.
Para isso, até o legislador deu uma ferramenta, a redução compulsória de até 25% do contrato, no artigo 65. Agora, olhe, se o contrato já foi realizado, o objeto já foi executado, eu não tenho como aplicar limitação de empenho. Eu tenho que preservar o sistema jurídico. Claro. Então, o que aconteceu? A ferramenta esdrúxula criada é limitação financeira. Eu não limito empenho, não limito nada, e quando chega na hora de pagar, eu estava no meu cronograma que eu tinha que entregar aqui 10 milhões de reais no mês de março, mas eu estou limitando financeiramente, eu só vou lhe entregar 2. Isso não existe. É o problema sério de nós termos técnicos formados fora da ciência jurídica legislando, criaram limitação financeira. E aí é hora da gente parar e pensar. Pensar exatamente para onde nós estamos caminhando. Note bem, nosso país é uma democracia. Nós podemos criticar. É uma democracia para um povo com baixa instrução escolar. É verdade. É uma democracia com baixa instrução cívica dos seus cidadãos. É verdade. É uma democracia guiada pelo espetáculo sucessivo de só um tema na imprensa nacional. A imprensa nacional só cuida de um tema e gera toda a histeria coletiva ao redor desse tema. Também é verdade. Mas é uma democracia e nós decidimos colocar o poder na mão do povo através dos seus legítimos representantes. E o primeiro fundamento da administração pública é a legalidade. Como é que nós podemos ter instrumentos normativos criando limitação financeira para o sujeito que licitou, contratou, executou o objeto e eu não vou receber, simplesmente porque um gênio em algum lugar criou uma norma criando a limitação financeira. Limitação financeira não existe no ordenamento jurídico. Lamento se eu acabo ficando no plano teórico. Se acontecer isso, o que você como gestor tem que fazer? Atribuir a responsabilidade a quem tem. De acordo com a norma tal, do Ministério tal, hoje o Ministério da Economia, recebemos a determinação para a limitação financeira. O objeto já foi executado. Portanto, a limitação financeira, nesse caso, implica na inadimplência do governo com todos os seus efeitos. A responsabilidade exclusiva da limitação financeira é da autoridade que repassa os recursos. Ponto. Por quê? Porque em situações como essa, o Tribunal de Contas da União já decidiu que não se pode imputar a responsabilidade do servidor, mas aquele que deixou de repassar os recursos a tempo e modo regulares. É um voto brilhante do ministro Valmir Campelo, que já deixou a corte e continua sendo ministro, não é? Porque a cargo é vitalício. Então, veja só, aqui nós temos uma regra no edital. Artigo 40 manda determinar essa compatibilidade do cronograma do contrato com o cronograma financeiro. Prosseguindo, o artigo 55, que estabelece regras para contratos, definiu o seguinte, acompanhe comigo na tela, são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Veja, o que é uma classificação funcional programática e categoria econômica? É que o orçamento no Brasil, desde a Lei 4.320 de 64, definiu a classificação funcional, funções do Estado. Das funções do Estado nasce a condição de funcionário, que pela Constituição anterior era o termo utilizado para servidor público na atual Constituição. Nós saímos da função do Estado, o funcionário que exercia a função pública e passamos à condição de servidor. Esse ajustamento da Lei 4.320 de 1964 está em tramitação no Congresso Nacional, vai fazer 30 anos, né? Mas um dia a gente resolve isso, né? Nunca foi prioridade mudar a 4.320. Então, no contrato, eu tenho que ter lá o crédito a que corre a despesa. Exatamente para que o contratado saiba qual é a dotação de cada uma das categorias funcionais e ele possa acompanhar. Tem dinheiro, não tem dinheiro, tem orçamento, não tem orçamento, porque o orçamento é público. Qual é o número percentual de contratados que vão verificar se tem crédito orçamentário para execução? Ninguém. Nós acreditamos no servidor público que diz
que há um crédito específico para isso. Agora vamos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanhe comigo na tela o artigo 15. Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Veja, quando o gestor público assume uma função, notadamente a função de chefe do Poder Executivo, ele tem sempre a preocupação de realizar imediatamente o máximo que puder. E acaba fazendo isso sem observância do artigo 15. Portanto, muita gente fica exposta e depois, na aprovação das contas, nós temos problemas. Quais são os dois dispositivos importantes? O artigo 16 define: a criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro do exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Então, veja, eu estou fazendo uma criação, expansão, aperfeiçoamento de uma ação governamental, eu tenho que ter a previsão de quanto vai custar esse ano e nos dois subsequentes, o mínimo dos dois subsequentes. Inciso 2. Uma declaração, e é onde vai entrar o CPF do sujeito, do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, alguém vai escrever que aquilo é compatível com o orçamento e com a lei de diretrizes orçamentárias, com os dois instrumentos. Próximo. Para o fim dessa lei complementar, considera-se adequada com a lei orçamentária anual a despesa, o objeto de dotação específica é suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar previsto um programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Nós estamos encerrando o tempo aqui, estamos iniciando agora a nossa prorrogação. Demorei um pouquinho mais, tá bom? Mais uns 2 ou 3 minutinhos juntos. E no inciso 2 do parágrafo 1º, compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas nesses instrumentos. Então ele pede duas coisas: adequada com a lei orçamentária e compatível. Adequado é a condição de montante. Eu tenho 10 milhões de despesa aqui, eu tenho que ter 10 milhões no orçamento. E compatível, lá no plano plurianual e na LDO, é sim ou não. É compatível ou não é compatível? A LDO não vê valores, o PPA não vê valores. É só sim ou não. É compatível ou não é compatível. Prosseguindo. A estimativa tem que ser acompanhada de premissa e metodologia, ressalvada, você não precisa fazer isso na despesa considerada irrelevante, a lei de diretrizes orçamentárias anual estabelece que é irrelevante aquela despesa do 24.2. Na esfera federal, é o valor definido para a dispensa de licitação. E agora, atenção no parágrafo 4º, ele é o nosso mote. As normas do CAPT constituem condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. Primeira interpretação possível, só é condição necessária a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. E a segunda, a ideia de que o parágrafo 4º generalizou essa exigência da declaração. Então veja, eu não vou falar do inciso 2 do parágrafo 4º, que é a desapropriação. Então veja só, existem duas interpretações possíveis. Nós temos sugerido por cautela que você adote a interpretação mais expansiva, ou seja, que o ordenador de despesas, toda vez que for realizar uma despesa, que for fazer um empenho ou licitação, ele declare a compatibilidade e a adequação na forma do artigo 16. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal vem exatamente a confirmar essa ideia em relação ao fluxo de caixa. No término do mandato, estabelece que nos 2 últimos quadrimestres, o chefe do poder não pode contrair obrigação sem deixar em caixa o dinheiro. A disponibilidade tem que estar lá. Note que aqui nós temos um problema, porque se a partir do dia 1º de maio, do término do mandato do Poder Executivo, a autoridade não deixar em caixa, ela pode ter criado despesa antes, o endividamento pode ser anterior. O cuidado que a LRF fez foi por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada em maio.
Então essa regra veio e bloqueou todas as despesas, pegou em cheio os prefeitos. Exceção a isso, todos os anos na lei de diretrizes orçamentárias, serviço contínuo é exceção. Então eu não preciso deixar dinheiro em caixa para os serviços contínuos que ultrapassarem o exercício. A parcela que ultrapassar o exercício eu não preciso deixar dinheiro em caixa. Eu peguei aqui um exemplo, para nós encerrarmos agora a nossa participação, plano plurianual. Você sabe que os contratos que estão associados ao plano plurianual podem passar ao exercício. Então, eu também falei da compatibilidade, sim ou não, com o plano plurianual. Eu peguei, por exemplo, o plano plurianual que está vigorando de 2016 a 2019 e que agora vai ser revisto pelos chefes de Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo Federal. Artigo 3º. São prioridades da Administração Pública Federal para o período 2016 e 2019 as metas inscritas no Plano Nacional de Educação, que é regido por essa lei, a Lei 13.005. Muito bem, vamos ver agora qual é a meta que foi estabelecida. Próximo slide a gente tem aqui. Eu peguei uma só meta, a meta 16 dessa Lei 13.005. Meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada e sua área de atuação. Estratégias. Eu peguei só uma estratégia. Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação de professores e das professoras de educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos complementares, inclusive aqueles com formato acessível. Veja, imagine que você está trabalhando no governo federal e que você tem que atender essa meta 16 com a estratégia do 16.4. Eu posso fazer um contrato para criação e manutenção de portais eletrônicos, ultrapassando o exercício. Artigo 57 da Lei de Licitações. Por quê? Ah, mas o serviço não é anual, a compra não é... Sim, mas a própria Lei de Licitações admitiu que você ultrapassasse o exercício da contratação. Se depois não tiver dotação, você vai rescindir o contrato. Mas é permitido, então, eu ter um contrato além do exercício. Uma outra questão, até para você ficar sempre com a cabeça aberta. O portal eletrônico não precisa ser um só. Eu acho até que o governo deveria fomentar vários portais eletrônicos, a tecnologia, a informação, o EAD. É um negócio fantástico hoje no nosso país, que deveria ficar, inclusive, num regime de cooperação público-privado. Portanto, as contratações seriam muito bem-vindas nessa área. Muito bem, nós estamos então encerrando essa primeira participação. Esqueci de colocar, tem mais um slide, perdão. Eu coloquei aqui o artigo 17 da atual Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, que estabelece lá que não poderão ser destinados recursos para atender as despesas com início de construção de residências funcionais, aquisição, locação, arrendamento de imobiliário e equipamento para unidades residenciais funcionais, a aquisição de automóveis de representação. Então, em 2019, não pode comprar automóvel de representação. Ações, e aí vem, e eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, o 9, pagamento de diárias e passagem de agente público da ativa por intermédio de convênio de instrumentos congênitos firmados com entidade de direito privado ou órgãos ou entidade de direito público. Estou dando um exemplo para você compreender bem o que é compatibilidade. A compatibilidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse ano, está no artigo 17. Eu tenho que verificar se não está proibida a ação lá no artigo 17. Às vezes, eu posso ter dinheiro, mas não é compatível com a LDO. Muito bem, vamos então às perguntas que já chegaram aqui. Chegaram aqui, e com a ajuda aqui do pessoal da Diferencial Vídeo, que está nos ajudando nessa gravação, não é isso? A gente vai tentar colocar aqui no cantinho. Como é que eu coloco aqui? Me ajuda aqui. Isto. Vamos colocar aqui. Ótimo, ótimo. Muito bem. Alta tecnologia do pessoal daqui. Vamos responder a primeira intervenção que chegou a nós, que foi do Vidal Leite. Havendo essa ilegalidade, os profissionais da área do direito não se interessam para interpor ferramenta criada foi ilegal? A classe advocatícia se omitiu? Então, veja só, o que nós temos hoje? Nós temos até trabalhos maravilhosos, até do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que ele tem um livro recentemente lançado pela editora Fórum, A Judicialização da Vida. Tudo tem sido levado ao Poder Judiciário. O que se faz nesse tipo de ilegalidade que nós apresentamos aqui? Existem dois polos importantes que podem atuar.
O primeiro é o advogado contratado pela empresa privada que vai buscar, no caso concreto específico, anular essa restrição que existe. Cria um certo desconforto no judiciário, porque nós temos que primeiro mostrar que limitação financeira, como óbice ao pagamento, não pode existir, e mostrar que essa limitação não é compatível com o artigo 5º. O que o artigo 5º estabelece? O dever de pagar o contratado segundo a ordem cronológica da exigibilidade do crédito. Não é pagamento parcial, é pagamento, é devido pagamento. E não pagar isso é crime pelo artigo 92, certo? Então eu tenho que ir ao judiciário demonstrar isso. Nós sabemos que nós estamos no judiciário que tem mais de 100 milhões de processos em tramitação e que a União tem prazo em dobro. Então, e que o poder público tem prazo em dobro. Então, veja, é um esforço enorme para se fazer isso. O Ministério Público poderia entrar em regra colocando essa questão e tentando anular. Mas o órgão mais aparelhado para enfrentar isso é o Tribunal de Contas, porque ele tem a obrigação de examinar esses instrumentos jurídicos, LDO, PPA, e ele tem obrigação, inclusive, de analisar os documentos abaixo. Nós podemos, e talvez até eu mesmo já devesse ter feito isso, representar o Tribunal de Contas contra a limitação financeira. Eu publiquei um artigo no Correio Brasiliense, um ano antes do impeachment da presidente Dilma, sem nenhuma conotação partidária, alertando para a gravidade da aplicação desse instrumento que estaria gerando calote público. E colocava, inclusive, isso pode ser considerado crime de responsabilidade, porque atenta contra o orçamento. Se o povo estabeleceu que, tendo dinheiro, tem que ser aplicado em tais e tais metas, não pode depois qualquer agente do Poder Executivo desobedecer o orçamento, criando figuras e artifícios como limitação financeira. Então é essa a questão. Respondendo agora objetivamente a sua questão, a classe de advocacia se omitiu? Sim, nós todos temos os pecados da omissão todos os dias, mas todos nós temos o dever de continuar buscando o aperfeiçoamento da administração pública, que são temas complexos, difíceis mesmo de serem enfrentados, e que nós estamos aqui, nesse evento, por exemplo, convocando você a cerrar fileiras conosco para aperfeiçoar a administração pública. O Fabiano, bom dia, professor. Bom dia. Os licitantes no país ficam de olho apenas nos aditamentos que concentram o grande foco de corrupção nesse país. Absolutamente verdadeiro, né? Veja, muitas vezes nós encontramos o licitante que mergulha no preço no pregão, contando que ele consegue depois aditivos contratuais. Em obras, inclusive agora acabou essa questão, porque os aditivos contratuais de obras têm mais limitadores, mas em obras o sujeito diz assim, olha, eu vou pegar tal obra, depois eu vou dizer que a escavação não foi de 1 milhão de metros cúbicos, foi de 5 milhões de metros cúbicos, ninguém vai ficar lá contando quantas caçambas saem de terra. Então todos os maus contratantes ganharam obras e acabaram ganhando mais dinheiro nos aditivos. O que é importante, Fabiano, você considerar é que o artigo 92 criminalizou o aditivo. Eu vou até tomar a liberdade aqui de pegar o artigo 92. Esperem só um minutinho. Mas eu vou fazer um ano de lei, né? Então vamos lá. Olha só. Voltamos? Isso. Artigo 92. Olha só, Fabiano. Leia junto comigo aí. Artigo 92. Pega a sua lei. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório, nos respectivos instrumentos contratuais. Então, a detenção de 2 a 4 anos e multa. Veja, o legislador da 8666 já estava consciente desse problema que existe do fornecedor conseguir, ou o prestador de serviço, conseguir aditivos contratuais. O que nós temos que sempre lembrar? O aditivo contratual, como qualquer ato administrativo, ele deve estar motivado. E a motivação deve ser técnica. Além disso, nós temos que alertar o contratado
que ocorrendo esses aditivos, ele pode, inclusive, vir a ser criminalizada a sua conduta, né? Porque aqui o legislador estabelece a criminalização solidária da administração com o contratado. Vamos à próxima pergunta? Já temos mais uma pergunta aqui. Que tipo de contratações se enquadrariam no conceito de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental para fins de aplicação do artigo 16 da LRF? Veja só, o que é criação, expansão ou aperfeiçoamento da administração pública? Quando o gestor vai fazer uma contratação, por exemplo, vou partir da ideia do Plano Nacional de Educação. A meta 16. Vamos imaginar lá a contratação de um portal eletrônico. Nós sabemos que já existem muitas ferramentas de qualificação dos professores, mas note que a meta 16 definiu para nós até vou recordar aqui, olha, a meta 16 eu coloquei de volta na tela. A meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Então veja, basicamente, em termos de estrutura, eu tenho aqui a criação do portal eletrônico, na meta 16, na estratégia 16.4. Então isso seria a criação, expansão e aperfeiçoamento de uma ação governamental. Ocorre que na lei de diretrizes orçamentárias, a meta predominante ficou sendo na área de educação, né? Porque era o slogan do governo na época, pátria que educa. Veja como é importante a gente não assumir conotação política no nosso trabalho, né? Então veja, a meta era pátria que educa. Então as metas no PPA foram muito bem definidas nessa parte da educação. Aqui está então a formação do professor. A criação, no caso, seria a criação do portal, a minha contratação na contratação do portal. Mas eu tenho sugerido que você passe a considerar essas questões no seu micro-universo. Como seria isso? Veja, no meu micro-universo, o que eu estiver expandindo de serviços, o que eu estiver criando e aperfeiçoando serviços em geral, eu enquadraria nesse artigo 16 e cumpriria o rito do parágrafo 4º, inciso 1. Vamos lá a um exemplo melhor. Eu tenho uma frota de veículos aqui, contratada pelo governo, e eu resolvo contratar o TaxiGov, né, com as plataformas eletrônicas. Então eu estou mudando de um sistema que eu tenho veículos de propriedade da União, eu tenho a manutenção contratada, eu tenho gasolina contratada, e eu decidi fazer o transporte de servidores por meio de TaxiGov ou outros aplicativos. Note aqui a consequência dessa minha mudança de trabalho. Porque eu vou ter que rescindir contratos, eu vou ter que alienar os bens, eu vou ter que rescindir o contrato de combustível. Veja a preocupação que você deve ter nesse ponto. Essa parte, que é a parte negativa da despesa, ou seja, eu vou estar encerrando uma série de despesas, eu não tenho preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou ter com essa outra. E se eu mudar para cá e começar a gastar muito mais do que eu gastaria comprando veículos, dando manutenção, colocando combustível? Percebeu? Você está fazendo uma mudança que não está na lei de diretrizes orçamentárias, não está lá no PPA, você está no dia a dia, no seu microcosmos. Aí você vai ter qual é o efeito disso? E se o efeito for, no primeiro mês, aumentar, somando manutenção mais combustível, em 30%? Aí é que vem o detalhe. Quando a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 16, define os critérios para aferir, exige um estudo, porque eu tenho lá a depreciação do veículo, eu tenho o custo do acidente, do motorista, eu tenho a indisponibilidade do veículo e a indisponibilidade do motorista. Então, eu tenho que ter um estudo mais consistente para poder partir para essa área de trabalho. A mesma coisa quando você, por exemplo, decide, e muitos gestores fazem isso, olha, eu vou reduzir aqui o custo de diárias. Então, agora só tem
curso EAD. Ah, que ótimo. Só tem curso EAD, só curso à distância. Mas existem determinadas situações em que os efeitos não é só o conhecimento. Às vezes é a interação do processo. E essa interação do processo, hoje nós temos ferramentas que já foram muito desenvolvidas para essa interação. O nosso caso aqui é um exemplo disso. Né? Você pode perguntar, você pode trazer sua pergunta, eu estou respondendo. Há uma interação muito grande. Mas não tem a interação hoje, nessa ferramenta, sua com os seus colegas que estão ouvindo e que estão participando. Se fosse numa sala presencial, você teria. E, aliás, lembrando sempre, olha, nós estamos fazendo esse webinar para convocar você, nossa pretensão subliminar, estratégica, escondida, é convidar você para o Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de abril de 2019, tá bem? Então, veja, lá você vai ter a oportunidade de se interar com outras pessoas. E essa interação com outras pessoas não é para degustar o lanchinho do coffee break, não. É para que você tenha a oportunidade de ver como os outros estão trabalhando. Imagine que no plano ideal a gente pudesse trazer todo mundo que está trazendo boas ideias para a gente toda hora. É isso que acontece no evento presencial, com muito mais. Agora, existem ferramentas eletrônicas que também permitem essa forma de trabalho. Tá? Muito bem, voltando aqui então, é essa a pergunta. Vamos ver a outra. Sim, muito bem lembrado. Eu queria lembrar a vocês que todos os dias nós resumimos o Diário Oficial da União, inclusive o de hoje já resumimos, e colocamos uma plataforma do WhatsApp e do YouTube, aqui com a ajuda do pessoal da Diferencial Vídeo, todos os dias. E com o apoio da Editora Fórum, que é quem patrocina esse WhatsApp a nível nacional. E você tem a informação que você pode ter em áudio, pode ter em áudio e vídeo, com a indicação da norma, de acordo com as normas da BNT, que você pode clicar no hiperlink lá e acessar. Tá? Todos os dias, gratuitamente. Como é que a gente vai fazer para ensinar o pessoal a acessar essa ferramenta? Eles podem... Pelo chat? Eles podem, na verdade, entra lá no canal do YouTube e procura Resumo DO, e lá tem as instruções de como que faz para receber todos os dias. Vocês ouviram aí? Então você procura no canal do YouTube aquela lupa lá, você vai escrever Resumo do DOU, do Diário Oficial da União, e aparece lá o nosso canal, e lá tem as instruções de como você se inscrever, tá certo? É uma ferramenta muito importante, e você se informa tudo que sai no Diário Oficial da União, a informação completa, que interessa ao gestor, nós selecionamos para você, você tem acesso em 2 a 3 minutos, todos os dias úteis, né? Todos os dias, né? Sábado e domingo a gente descansa, né? Então, muito bem. Temos mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Então, nós estamos encerrando esse webinar, voltando a agradecer a você que deu audiência com a gente, explicando a você que você pode estar junto conosco e com grandes professores do direito administrativo no 17º Fórum Brasileiro de Gestão e Contratação Pública e que hoje, só hoje, a Editora Fórum estará vendendo os livros da nossa autoria e coautoria com 40% de desconto. A chave de acesso é Jacobi_40. Não esqueça disso não. Estaremos juntos em breve em outro evento aí promovido pela Fórum e todos os dias no nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos.